Fala galera, boa tarde. Mostrando para vocês aqui, ó, uma isca do modelo que eu uso com uma mandaguari amarela dentro. Só estou conseguindo filmar agora porque está no finalzinho da tarde, entendeu? Mas essa é uma abelha que está nessa isca já há 2 anos. Continuando, quando eu comecei há 6 anos atrás, eu usava para fazer isca igual a todo mundo, garrafas dessa daqui, ó. Só que quando você vai armar a isca, ela se amassa. Então eu tive algumas perdas de abelha quando eu fazia isso. Eu acabei perdendo algumas abelhas por causa desse tipo de garrafa. Eu tenho também, uso às vezes esse tipo de garrafãozinho aqui. Só que ele é um garrafão que também, quando você está mexendo com ele que você vai armar, ele também amassa com muita facilidade. E depois de muito... Isso foi só no meu primeiro ano, eu desisti desse tipo de vasilha. Eu passei a usar a minha isca. Essa aqui é uma isca velha. É uma isca que foi usada e eu peguei ela de exemplo, tirei o papelão, pode ver que tem papelão encrostado nela. Ela é uma isca que foi usada. É um balde. Esses baldes, gente, onde você consegue isso? O pessoal fica reclamando aí que bicho rói e come a garrafa, que bicho destrói a abelha. Eu acho que quando você se responsabiliza por capturar um bicho nativo, abelha no caso, você tem que dar condições dessa abelha não ser destruída. Aqui é por dentro do balde, é para ver que ela está bem emplastada. O fundo do balde tem furo, que é justamente para evitar o acúmulo de água. E eu uso um bico de garrafa na frente. Eu gosto de usar ele aqui em cima, porque ele fica protegido aqui, ó, para não entrar água no balde, ó, tá? Esse bico tá rosqueado, tá? Essa é uma das formas. A outra forma é que você pode usar o balde do mesmo jeito, igual tá aqui, ó. Você vai usar o balde do mesmo jeito. Desculpa, gente, a filmagem, é porque é o telefone e eu tô sozinho hoje. Aí você pode usar o balde e aí pode colocar aqui, ó, no fundo do balde um joelho. Eu tenho algumas dessa forma mesmo, mas a maioria que eu tenho minha, eu acabei usando dessa forma aqui. Eu achei mais prático, tá? E aí o balde recebe a tampa. O balde recebe a tampa normal, você passa jornal em volta dele e plástico preto. Ok. Qual a diferença? A diferença é que esse tipo de balde, essa é uma isca velha. Ela é uma isca que já deve ter uns 2 anos de feito. Ela é uma isca que ela ainda, ó, tá muito forte, muito resistente. Ela não tá uma isca fraca, ela tá uma isca bem resistente, bem resistente. Tá? Então o que que acontece? É uma isca que vai durar no mato muito tempo. Por quê? Porque ela tem uma resistência plástica grande, ó. E bicho nenhum consegue destruir ele. Depois que você envolve com papelão, plástico e fita, esse balde ele dura. E a vantagem dele, ó, eu tô com um outro aqui, ó, é que ele é um balde que, se você pegar o estilete normal, estilete que a gente usa aí para, o pessoal usa muito para abrir as garrafas, né? Ele também aceita o corte com uma facilidade boa. Ele não é algo que você vai falar assim, nossa, mas ele é ruim de cortar. Na realidade não é não, olha aqui, ó. Sem fazer força nenhuma, ó, cortei o balde. Olha lá, de cima e embaixo. Eu não cortei ele todo, que eu estou usando uma mão só. Olha lá, ó. Sem forçar muito, eu peguei o estilete. E aí eu venho aqui, ó. Esse balde até tá com a alça, eu nem uso ele com a alça, tá? Aí eu venho aqui, ó, e forço ele
lentamente, ó, ele corta facilmente, corta o fundo, tudo dele corta fácil, ó. A pessoa vai falar assim, não, mas usar um balde desse daí, ele depois é ruim para trocar a abelha do balde para a caixa. Pelo contrário, se você pegar, por exemplo, uma jataí, igual aqui tem uma, ó, aquela do cantinho que eu postei no vídeo, muitas das vezes você faz a troca do enxame sem precisar destruir o balde, porque o balde ele tem uma tampa. E com a jataí, ela normalmente fixa o ninho aqui nesse canto de cima. Então você vai tirar a tampa e com muito cuidado você consegue tirar o ninho inteiro e transferir para a caixa, sem muito problema, entendeu? Essa aqui é um caso que vai acontecer isso, ó. Ela está localizada todinha na frente do balde aqui, o ninho, tá? Então é uma coisa tranquila. Esses baldes, gente, tem deles em padarias. Padarias descartam esses baldes. Muitas vezes eles jogam fora. Muitas vezes eles vendem um baldinho desse daqui por R$1. Então, assim, tem muita gente aí comprando essas garrafas aqui, ó, por R$1,50. Quanto tem essa garrafa? 5 litros. Quanto tem esse balde? Esse balde tem 4 litros. Então, minhas iscas todas são confeccionadas com baldes de 4 litros. Ah, mas 4 litros é pouco. Não. Nesse balde de 4 litros eu pego de mirim a mandaguari, que é uma abelha, uma escapotrigona, que precisa de um espaço grande para ela colonizar, senão ela não fica, tá? Então, assim, não tem muito mistério. É um balde barato, de descarte de padaria, e que você não tem mais problema com bicho destruindo a sua isca. Esse balde te dá a garantia, esses baldinhos de 4 litros, de não ter um bicho destruindo a sua isca. A padaria descarta também os baldes de 15 litros, é um balde maior, grandão. Só que eu não gosto de usar eles, porque o enxame depois fica ruim para ser transferido. Nem para borar eu não uso esses baldes grandes. Então, ó, isso aqui foi só para demonstrar que o corte do balde é fácil, que é um plástico de fácil corte, mas ao mesmo tempo ele é um plástico que ele tem muita resistência, e aí o bicho não consegue destruí-lo, tá? E é um balde que te dá uma certa segurança na isca, porque nenhum bicho vai conseguir destruir a sua abelha. Eu acho que quando a gente assume o compromisso de estar criando essas princesas aqui, ó, ou a amarela, ou a jataí, ou iraí, ou a borá, ou as escapos. Aqui no caso, na minha região, eu tenho muita mandaguari amarela, que está no início da filmagem, muita. Eu pego, e elas me ajudam muito com as uruçu amarela. No período de escassez de pólen, eu colho o pólen das mandaguaris para poder suplementar a proteína das uruçus amarelas. Então, de uma forma ou de outra, o cuidado com essas abelhas é gigantesco. Eu só perdi enxame quando eu usava esse tipo de isca aqui, que hoje eu não uso mais. Quer dizer, usei no meu primeiro ano. Tem 4 anos, 5 anos que eu uso praticamente só esses baldes. Esse aqui, por exemplo, é um balde que deve ter uns 2 ou 3 anos. Entendeu? Aquele da mandaguari lá tem 2 anos, que eu mostrei no início. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que ser responsável por elas. Eu não posso pegar 30 abelhas e deixar o bicho me comer 20. É uma falta de respeito isso. Acontece? Acontece, mas eu tenho que evitar que isso aconteça. Por quê? Porque ela não seria comida dentro de uma árvore. Isso aqui não é uma árvore. Isso aqui é um galão plástico. Isso aqui não protege a minha abelha que eu estou pegando na natureza, que é um bicho nativo e que deveria ser protegido. Então eu tenho que arrumar uma forma de proteger o bicho que eu estou pegando na natureza. Eu tenho que ser responsável.
E para ser responsável, eu desenvolvi uma coisa que eu nunca mais perdi nenhuma abelha, que o bicho não consegue destruir. É fácil de arrumar, é fácil de fazer, a gente não perde mais abelha por bicho, entendeu? E a gente tem que ser responsável. A gente não pode colocar uma abelha nativa que estaria em uma árvore em risco por causa da nossa falta de criatividade ou a nossa falta de proteção na hora de colocar uma isca para poder pegar essa abelha, tá? Precisamos fazer isso por elas, porque não adianta nada você colocar a bichinha em risco. Se for para colocar ela em risco, deixa ela procurar um outro lugar para enxamear. Não ponha a sua abelha em risco. Cuide dela, você é responsável por ela agora. Obrigado, galera.